Fala galera, sou o professor Bruno, professor do Explica Aí. Estamos aqui no XP Resolve para resolvermos mais uma questão do Enem. Galerinha, a questão que nós iremos resolver hoje é a questão do Enem 2023, segunda aplicação. Entretanto, antes de iniciarmos a resolução dessa questão, vamos para os nossos recadinhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você não curtiu esse vídeo, curta. Se você não comentou esse vídeo, comente. E se não compartilhou com seu colega, com sua colega, faça isso agora, pois ele também precisa se preparar com a melhor equipe do Brasil, que é a equipe do Explica Aí. Galera, vamos lá. Olha o texto. Vida de empreguete é tão dura assim como vocês retratam no clipe? Perguntou Ana Maria, entrevistadora. Penha, empregada, responde. Olha, Ana, difícil mesmo é aturar cara de patroa ignorante que não sabe pedir as coisas com educação. Sônia, patroa. Ana, eu acho que nós estamos vivendo uma inversão total de valores, entende? Não somos nós que precisamos das empregadas. Elas é que precisam do emprego, precisam do dinheiro que nós pagamos. Cida, empregada. Até parece, dona Sônia. A senhora precisa de mim até para pegar água. Sônia, a patroa. Eu sou de um tempo em que os serviçais sabiam seu lugar. Cida, empregada. Eu esqueci que a senhora pegou a época da escravidão. Ana Maria, entrevistadora. Gente, eu só quis promover aqui uma confraternização. Chayenne, patroa. Ana, pare tudo. Porque agora eu quero falar. Eu sou uma patroa que dou de tudo. Eu dou comida, eu dou um quartinho, eu dou sabão de coco para elas se lavarem, eu dou papel higiênico, eu dou copo, prato, talher, tudo separado sem descontar o salário. Penha, empregada. Agora, para tirar férias como manda a lei é um sacrifício. E ela viaja e quer que eu fique carregando a mala dela. Eu não sou carregadora de mala. Não. Ok. Galera, vamos lá. Olha algumas características que nós temos no texto. O texto fala sobre relações de trabalho. O texto fala sobre relações de trabalho. Notem que existem aqui vários elementos presentes, como, por exemplo, férias, salário. E esses elementos estão presentes na CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Quando nós falamos sobre a CLT, estamos nos referindo aos direitos dos trabalhadores formais. Ou seja, com carteira assinada. Então, os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, eles têm alguns direitos, como, por exemplo, férias, pelo menos um dia na semana de descanso. Eles têm a questão de uma carga horária máxima de trabalho. Eles têm direito ao salário. Eles têm direito ao transporte para se deslocar até o seu trabalho. Eles têm como direito o 13º. Então, as leis trabalhistas no Brasil, elas dão aos trabalhadores uma série de direitos. E o texto, ele retrata alguns desses direitos. Mas o texto, ele também faz menção a outras coisas. Notem isso, Olha o que Dona Sônia diz. Eu sou de um tempo
em que os serviçais sabiam seu lugar. Serviçais aqui são quem? Os trabalhadores. Mas remetendo à ideia aqui de que esses trabalhadores, eles seriam como servos. Lembrando que essa ideia de servidão surge ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média, e os servos, eles tinham uma série de obrigações em relação ao seu senhor, aos senhores feudais, vocês lembram disso. E olha o que a Cida diz. Eu esqueci que a senhora pegou a época da escravidão. A época da escravidão. Durante a escravidão, os escravos não tinham direitos, pois eram propriedades do Senhor. Vejam só, a dona Sônia ela cita a perspectiva dos serviçais, ou seja, fazendo menção a indivíduos que não teriam muitos direitos, a indivíduos que seriam na prática o quê? Servos. E aí a empregada dela diz: época da escravidão, ou seja, os escravos não tinham direitos, pois eram propriedades do senhor. Então, enquanto propriedade, eles poderiam ser comercializados, eles poderiam ser chicoteados, ou seja, punidos, e assim sucessivamente. E aí, nós temos a Chayenne, outra patroa. Olha o que ela diz. Eu sou uma patroa que dou tudo. Ó, sou uma patroa que dou tudo. Esse doar está intrínseco a algumas questões como algo que eu faço, um favor, eu dou, eu sou caridosa, eu faço um favor. Agora veja, galera, olha o que ela diz que dá. Ela dá comida, ela dá um quartinho, ela dá um sabão de coco, ela dá papel higiênico, ela dá copo, prato, talher e ainda diz, sem descontar do salário. Só que por lei, segundo a CLT, essas coisas que ela diz que dá, na verdade, é cumprindo a lei. Mas olha a forma como ela fala. Eu dou um quartinho, como se fosse um pequeno local onde a pessoa ficaria recluso. Eu dou um sabão de coco, como se fosse uma coisa sem relevância. Eu dou um papel higiênico, copo, prato, talher, para que ela possa fazer as refeições dela. Mas não desconto nada disso. Novamente, aqui nós temos uma perspectiva de exploração do trabalhador. Há aí uma exploração, um caráter exploratório em relação ao patrão, quando se refere à questão do seu trabalhador. E essa exploração, ela também remete um pouco à antiguidade, onde nós tínhamos no Brasil a escravidão. Galerinha, tendo discutido esses pontos extremamente relevantes do texto, vamos para o comando. Olha o comando. O diálogo, extraído de uma telenovela brasileira exibida em 2012, traduz o pensamento de uma sociedade caracterizada pela presença de, ou seja, caracterizada pela presença de algo que remete a um passado. Letra A. Símbolos da expansão de bens culturais. O texto não faz menção à expansão de bens culturais. Por quê? Porque o texto ele não fala sobre nenhum tipo de elemento atrelado a uma riqueza da cultura. O texto não faz menção a isso. O texto não cita em nenhum momento nenhum tipo de bem cultural. Letra B.
avanços do número de contratos formais. Galerinha, o que são contratos formais? São pessoas que estão dentro da formalidade, ou seja, trabalhadores assalariados. E lembrando que os trabalhadores assalariados, eles têm algumas prerrogativas, alguns direitos que são garantidos pela legislação trabalhista. Então, o texto fala sobre avanços do número de contratos formais, ou seja, de pessoas trabalhando com carteira assinada. O texto não faz menção a isso. Então, nós não temos um aumento do número de contratos formais. Letra C. Elementos do sistema do cativeiro colonial. Opa, sim, a todo instante nós temos aí caracterizações de coisas que remetem a um passado escravocrata brasileiro. Olha o que ela diz. Sou de um tempo que serviçais sabiam seu lugar. Eu esqueci que a senhora pegou a época da escravidão. Eu sou uma patroa que dou de tudo, comida, quartinho, sabão de coco, papel higiênico, prato, talher, copo, sem descontar do salário. Então, de fato, nós percebemos aí uma comparação com o passado escravocrata, já que a ideia central do texto é mostrar como as empregadas domésticas, elas têm os seus direitos trabalhistas negligenciados, desrespeitados e não são cumpridos. E uma prova disso é quando ela diz, não consigo tirar férias. Mas o que é que a lei determina? Que as pessoas, que todo trabalhador tenha direito a férias. O que é que ela fala mais? Ela quer que eu carregue a mala, como se eu fosse uma carregadora. Todos esses elementos remetem a um passado escravocrata brasileiro. Por isso, o diálogo, ele traduz o pensamento de uma sociedade caracterizada pela presença de elementos do sistema do cativeiro colonial, ou seja, do período escravocrata. Letra D. Progressos da venda de produtos midiáticos. O texto não fala sobre a influência midiática, comércio de produtos midiáticos ou venda de produtos. O texto ele se refere exclusivamente às relações de trabalho e como essas relações de trabalho elas ainda são possíveis de serem comparadas a um passado escravocrata do Brasil. Letra E. Signos da modernização de relações laborais. Não houve uma modernização das relações de trabalho. Lembrando que laborais vem de relações de trabalho. E o texto não faz menção a essas relações de trabalho. Portanto, a essa modernização de relações de trabalho. Portanto, galera, a assertiva da questão é a letra C. Elementos do sistema educativo colonial, do cativeiro colonial, já que o texto faz menção a todo instante às relações de trabalho, ao caráter exploratório das relações de trabalho nos dias atuais, mas também faz uma associação com a exploração que os trabalhadores sofriam durante o período da escravidão. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima.